Nas Seychelles, em qualquer lugar que você olhe, há potencial para um cartão postal. É um jardim do Éden, composto por mais de 100 ilhas. Viver é fácil e em harmonia com a natureza. A vida marinha é requintada. Santuários de pássaros não são raridade. As Seychelles se tornaram um modelo ecológico. Sua indústria turística visa não apenas atrair, mas educar os visitantes, oferecendo-lhes uma ampla gama de experiências e sabores. As brilhantes lagoas turquesa, o deslumbrante jogo de luz nas águas tropicais, a pequena nação orgulhosa de sua herança crioula, a calorosa recepção que todos os visitantes recebem. Este arquipélago é abençoado pelos céus acima. As Seychelles estão situadas na costa leste da África, ao norte e leste de Madagascar. As ilhas principais são graníticas. As outras cresceram, a partir de recifes de coral. Praula é uma das ilhas que inspirou os sonhos de muitas gerações de viajantes globais. É um paraíso tropical, com baías intocadas, enseadas, águas cristalinas, praias de areia branca e, como você verá em breve, vegetação rica e densa e o chamado sempre presente da natureza selvagem. Arms Lodziel, enseada Lodziel, no extremo norte da ilha, é a mais conhecida. É a atração principal das Seychelles. Cineastas e fotógrafos de todo o mundo contribuíram para sua merecida fama. Subindo um pouco mais, você pode vislumbrar a ilha Curry Ouse. Suas longas baías são as favoritas para embarcações de recreio. Mais ao sul, ao longo desta costa, está a praia mais longa da ilha, Ans Volbeir. Ela tem 1 milha de comprimento. Isso é muito para uma ilha que tem apenas 7 milhas de comprimento. Você tem que olhar através da folhagem para ver as antigas mansões. O estilo colonial, construído, requer muita manutenção. Antigas casas foram demolidas. O estilo colonial pode um dia ser uma memória distante. As ilhas graníticas estão localizadas dentro dos bancos das Seychelles, uma vasta plataforma continental. A plataforma Mascarina das Seychelles quebra as ondulações do oceano e protege as costas e praias dos ciclones. Indo mais ao sul está Arns Consolation. A vida local aqui tem precedência sobre as atividades turísticas. Paul e seus amigos estão fazendo um piquenique na praia. É domingo e as crianças estão se divertindo na água morna e tropical. 2 peixes esplêndidos estão na grelha de churrasco montada na praia. Um é um peixe job e o outro é um robalo. Todos estão relaxados e de bom humor. É a boa vida. Fora. Acidentalmente coloquei meu lábio no meu traje. Você sabe, Malaca, desde a minha infância, estou feliz por estar aqui. Nunca nos cansamos dos dias na praia, brincando na água, pescando polvo, mergulhando com amigos. Sempre nos divertimos, muito juntos. Paul é chefe no restaurante Coco de Mer. Ele está cozinhando uma iguaria local. É um prato crioulo chamado zurrite, que pode significar choco ou polvo. Hoje vamos tentar usá-lo. Hoje estou fazendo zurrite ao curry, uma especialidade crioula. Começo misturando minhas cebolas picadas e o polvo cortado. Depois adiciono pó de curry. E então algumas poucas conchas de leite de coco. Agora, vou adicionar canela picada. E curry em pó. Está pronto. Aproveite. A igreja de St. Anne sempre atrai uma multidão. Como na maioria das nações insulares, a religião é crucial para a maioria dos habitantes. A população é 82% católica, apesar da chegada do clero anglicano na década de 1850.
Obrigado. Obrigado. A maioria das pessoas nas Seychelles são católicos fervorosos, e a missa de domingo é a oportunidade de se unir com a família e amigos. Como outras culturas insulares do mundo, sua forma de catolicismo também abraça o culto aos ancestrais animistas africanos. Além de suas praias, Praula é famosa por seu Valais de Mai. Esta antiga floresta de palmeiras é um patrimônio mundial da Unesco. Com suas numerosas palmeiras endêmicas, o pequeno vale é um verdadeiro tesouro botânico. Talvez a mais estranha, mas mais conhecida das árvores nesta floresta seja a famosa coco de mer, altamente valorizada por suas flores e frutos sugestivos. As palmeiras masculinas produzem longos cachos de flores cilíndricas que polinizam os cachos femininos menores. Após o período de gestação de 5 a 8 anos, os cocos em forma de nádegas caem no chão. Esses coqueiros parecem girar ao vento em torno de sua grande base, uma espécie de pedestal natural. Após vários anos sendo polido pelos elementos, você pode ver por que essa variedade de coco ganhou o apelido de noz do amor. A lagoa de Prawnland parece ter sido feita para excursões de barco. Deixamos Prawnland agora em direção à ilha de Cousin, a apenas 4 milhas ao norte. Cousin é uma ilha privada, um resort de hotel de propriedade e administrado por um sul-africano, com a intenção de preservar este paraíso ambiental. Primeiro, navegamos além de Cousin, uma ilha deserta gerida pela ONG Nature Seychelles, e lar de aves e tartarugas, que nidificam e se reproduzem aqui. Cousin é apenas uma das inúmeras pequenas ilhas paradisíacas pelas quais as Seychelles são famosas. O hotel é composto por apenas 4 vilas de luxo. O restante da propriedade de 64 acres é uma reserva de aves. O governo impôs um limite à construção. Apenas 20% da terra pode ser desenvolvida. O compromisso mantém a pegada ecológica humana pequena, mas permite atividades que financiam a reserva natural. E, particularmente, os cientistas que estudam as aves e tartarugas aqui. Estima-se que 300 mil aves de cerca de 58 espécies povoam esta ilha. Algumas permanecem mais de 6 meses para se reproduzir, nidificar e criar seus filhotes. 5 espécies são endêmicas das Seychelles: a rouxinol de cauda ruiva e o papa moscas das Seychelles. Mais acima, podemos observar as incessantes acrobacias aéreas das aves aqui, que não conhecem predadores. Os poucos humanos presentes na ilha vieram para protegê-las e ao seu ambiente. Com apenas 4 casas na ilha, a presença humana tem impacto limitado no ambiente. Os verdadeiros donos, os mestres deste paraíso insular, são os 30 réis, as fragatas e os atobás. Você não pode dar um passo sem avistar um casal de 30 réis. Essas aves sempre vivem em casais. Você pode se aproximar facilmente delas. Elas não têm medo dos humanos, pois nunca foram prejudicadas. Dace, o gerente da ilha, é australiano. Ele notou uma queda preocupante nas populações de peixes nos últimos anos. Há muita pesquisa acontecendo em todo o mundo, mas, do ponto de vista da ilha, podemos notar que há peixes sendo perdidos ou há muitos peixes sendo pescados do mar. Então vemos que as aves marinhas estão realmente sofrendo muito com a quantidade de peixes que permanecem nos oceanos.
Consequentemente, as aves têm que ir a distâncias maiores para encontrar comida. Algumas vão longe demais, ficam exaustas e não conseguem voltar para cuidar de seus filhotes. A ilha tem duas espécies diferentes de tartarugas. Primeiro, há as enormes tartarugas terrestres. Depois, há as tartarugas marinhas que põem seus ovos nas praias de areia. Os cientistas estão fazendo o máximo para evitar que esta espécie ameaçada se torne extinta. Os biólogos estudaram todos os ciclos no processo de reprodução das tartarugas. Hoje, eles se sentem otimistas de que as populações de tartarugas marinhas continuarão a crescer. Quando uma fêmea vem à Terra para pôr ovos, os biólogos atribuem um número ao local. Eles observam e protegem os ovos de predadores e outros perigos. Várias espécies endêmicas estão começando a retornar e estão recebendo atenção especial. O pisco de peito ruivo das Seychelles foi trazido de volta da beira da extinção. Uma dúzia agora vive na ilha. Outra espécie interessante é o pássaro tropical. Ele retorna todos os anos para fazer seu ninho exatamente no mesmo local. Tivemos uma sorte incrível de poder ver um colocando um ovo. De acordo com Days, filmar um é um evento extremamente raro. Então, é a primeira vez, até mesmo para mim, capturar e ver com meus próprios olhos um pássaro tropical colocando um ovo. E isso é fascinante. Eles fazem isso uma vez por ano e ela ficará lá por um bom tempo, cuidando do ovo. Ela também sairá para se alimentar no oceano, voltará e cuidará do ovo até que seu filhote nasça. Agora é hora de seguir para a ilha de Mahé. É a principal ilha das Seychelles. Tem 17 milhas de comprimento. Victoria. A capital do país tem uma população de apenas 25 mil. O centro de Victoria é o distrito comercial. É também onde quase tudo acontece e onde quase todos se encontram. Situada em um cruzamento de tráfego marítimo no Oceano Índico, Mahé foi moldada por várias culturas. Foi descoberta pela primeira vez por mercadores árabes navegando da África para a Ásia. Foi um esconderijo de piratas implacáveis, antes de ser colonizada pelos franceses e depois pelos ingleses. Ganhou sua independência em 1976. O centro da cidade é conhecido por edifícios históricos. Seu estilo eclético reflete a história de Caldeirão das Seychelles. Começaremos nossa visão geral dos edifícios religiosos da capital com o Domus, um mosteiro católico do início do século XX, perto da Catedral do século XIX. Templo hindu é dedicado aos deuses da segurança e prosperidade. Sua pirâmide de esculturas policromadas é um marco. A mesquita mais discreta serve principalmente à comunidade comoriana. Olá. O mercado de Victoria é a imagem cuspida do arquipélago. Brilhante, colorido, inesquecível, aromático. Pescadores e agricultores de toda a ilha trazem seus produtos.
Os mercados também são locais de encontro social. As barracas do mercado oferecem frutas e vegetais tropicais, como batata doce, jaca, mandioca e cambar, uma raiz. A área da peixaria é a mais animada. Os compradores não podem deixar de admirar os belos exemplares, como este grande burguês. Não se deixe enganar pelas aparências. É delicado e delicioso. Depois de fazer sua escolha, os profissionais removem as escamas e cortam para você. O mercado tem uma variedade de especiarias e pimentas, ingredientes indispensáveis na culinária local. Casas bem preservadas da era colonial em Victoria são raras. A maioria construída em madeira. A Kenwyn House, erguida no século XIX, agora é uma loja de joias com uma galeria de arte. La Casanana passou por uma renovação respeitosa. Agora é um restaurante e galeria de arte com as obras de George Camille. Muito poucos edifícios públicos preservaram seus encantos do século XIX. Deixamos a cidade e partimos para Glossy, o distrito mais ao norte da ilha. É um ambiente tranquilo. Os alunos correm para a mercearia no caminho de volta da escola. Se você está procurando ação nesta pequena vila, é isso. Enquanto contornamos a ponta norte da ilha e seguimos novamente para o sul, logo chegamos a Beauvalon, a praia mais longa e popular da ilha. Pergunte a qualquer pessoa, em Mahé onde fica. Os turistas vêm para tomar sol, brincar na água e partir em excursões de barco. As águas límpidas das Seychelles e a rica vida marinha atraem muitos entusiastas do mergulho. Os numerosos recifes de coral do país são considerados por alguns como os melhores do mundo. Se você quiser sentir o pulso dessas vilas, reserve um momento e passe na mercearia da Ghislaine. Ghislaine é uma personagem e tanto. Vou ao banheiro. Vou dar um zoom, um pouco. Mais. De tempo. O tique. As pessoas não vêm à loja apenas para comprar pão, açúcar, uísque ou conhaque. Este é um lugar acolhedor onde locais e turistas, compradores e vendedores se encontram e conversam. As pessoas sempre ficam muito felizes quando estiveram aqui. É um lugar de conversa. Agora, Cassidy. Suco. Certo, tchau. Deu, senhor. Passando pelo ponto de observação, Sanssouci, as vistas panorâmicas abrangem todos os principais marcos da costa oeste da ilha. Algumas paredes em ruínas são tudo o que resta de um capítulo importante na história da ilha. Uma antiga missão católica administrava uma escola aqui na época. A escravidão foi abolida em 1835. O pico mais alto da ilha é o imponente Morne Saint-Éloi, que toca as nuvens.
A estrada sinuosa na costa oeste nos leva à relativamente recente plantação de chá, Morne Blanc. As plantas foram importadas do Quênia por um inglês. Hoje, ela produz 50 toneladas anualmente, vendida com sabor baunilha. Seguimos ao sul, a vila de Port Gold, com suas esplêndidas baías duplas, enfrenta duas ilhas, Therese e Conception. Na maré baixa, você pode atravessar a baía caminhando sobre os corais. Contornando as enormes lajes de granito, nos encontramos em Anse-de-Polonais, um verdadeiro destino de sonho. A paz e tranquilidade não são minimamente perturbadas pelo hotel aqui. Mais ao sul está a igualmente esplêndida, mas não tão conhecida, Anse-Lorsart. Quando a maré alta chega, as cores turquesa e safira são realçadas. Escondida atrás dessas árvores está a igreja neogótica de Igreja de São Francisco. É um acolhedor parque infantil. Enquanto isso, na praia, pescadores removem pacientemente cavalas de suas redes. Cavala e atum são as principais capturas sazonais nestas costas. Você está na TV. Eu estou na TV. Sim. Sim. Agora. Minha pele está suave. Daqui é uma curta distância até a incrível casa do artista Michael Adams, filho de um proprietário de plantação de seringueiras. Michael chegou a Seychelles há cerca de 40 anos. Por um quarto de século, este artista prolífico produziu um número impressionante de pinturas. É um assunto de família. Elisa, sua filha, que também pinta, administra a loja e nos mostra suas peças coloridas, inspiradas pela vegetação luxuriante daqui. Vício em pintar bambus. No momento, ele está fazendo muitos deles e apenas observando como eles crescem tão rápido aqui, e ele busca a magia. Uma forma de trazer à tona a alegria na natureza. Sua esposa, Heather, leva-o para o enorme quintal sempre cheio de bambu. Deus, este é um lugar especial. Especial. Sim, nós mesmos plantamos o bambu, então. Estamos aqui desde 1972, o que é realmente muito tempo. Ambos os filhos nasceram aqui, e meu neto também nascido em Seychelles, e meu marido, Michael, e nossa filha, Elisa. Eles adoram pintar bambu. E, por exemplo, este aqui eles chamariam de bambu adolescente. Você vê o broto, como ele é. É tão bonito, e apenas alguns dias atrás estava meio assim. E ele simplesmente cresce tão rápido. É realmente interessante. Aninhadas na vegetação, as peças no ateliê gritam seu amor pelo bambu. Continuando para o sul, o tráfego diminui. Há menos casas e as praias parecem selvagens, intocadas. A estrada termina antes de você realmente chegar ao ponto policial, a ponta mais ao sul da ilha. Este antigo esconderijo granítico e misterioso de piratas e contrabandistas tem sua cota de lendas. Continuando nosso passeio pela ilha, seguimos para o norte pela estrada ao longo da costa leste. Nas encostas, no alto das colinas, está o Jardim de Especiarias L'Argent du Roi, uma plantação muito antiga que lembra o primeiro jardim de especiarias, plantado em Anse Royal em 1789. Flores tropicais adornam esta propriedade de 60 acres. Os grãos de pimenta crescem junto a frutas como abacaxis vermelhos, uma variedade antiga de cores deslumbrantes. O jardim também possui tesouros escondidos, como esta noz moscada, que se abre dividindo o fruto carnudo. Recém-colhida, ela encanta todos os seus sentidos.
Mais abaixo, perto de Antsoyaoyang, os entusiastas de esportes estão aproveitando um dia ensolarado, suavizado por uma brisa suave do mar. À medida que continuamos para o norte, a poucos passos de Anse-au-Pin, está outra casa histórica, uma mansão conhecida como Val-des-Prés, construída em 1870 e restaurada há 20 anos. Ela ilustra a dificuldade de preservar o patrimônio arquitetônico. Apesar de parecer um pouco cansada, esta casa mantém seu charme autêntico. Nos terrenos, várias cabanas abrigam artesãos habilidosos. La Marine é uma oficina que desenvolveu uma técnica que requer imensa paciência, modelos de veleiros. As cordas são enceradas para dar-lhes uma aparência mais realista. Leva 280 horas de trabalho para criar um antigo veleiro como este. A outra parte da oficina é onde peças são confeccionadas. Isto é da Gabasília. Isto é feito de Gabasília, uma madeira local. Assim como este casco. Aqui madeira amarela. E o convés é feito de carizif. A alguns quilômetros de distância, na planície de Saint-André, ergue-se uma mansão colonial do século XVIII revitalizada. O design original da antiga casa de plantação foi fielmente respeitado no esforço de conservação. Agora foi transformada em um restaurante. Nos fundos, pérgola coberta de frutas amarelas bilambis. Estas ruínas são restos de um antigo forno de cal que ficava ao lado dos celeiros onde armazenavam tabaco e bananas. O óleo de coco e a baunilha ficavam no outro lado do jardim. E aqui está a única árvore de baobá da ilha, um órfão esquecido de sua África natal. O jardim também é plantado com ervas medicinais, como esta rosa branca, bastante popular em remédios caseiros locais. A outra parte da propriedade é destinada à produção de rum. Os campos de cana-de-açúcar estão espalhados por vários planaltos altos e fornecem apenas o suficiente para uma distribuição local. Muito inferior aos volumes produzidos na vizinha Maurício, o suco é extraído da cana nesta máquina. Provavelmente tem mais de um século. 1,5 toneladas de cana-de-açúcar bruta rende cerca de 200 galões de suco. David realiza testes de qualidades. Estou fazendo um teste para ver quanto teor de açúcar há no suco de cana-de-açúcar. E isso me dirá quanto fermento eu preciso adicionar. Isso me dirá que tipo de álcool vou obter no final do dia. Uma vez destilados, esses 200 galões de cana-de-açúcar bruto viram meros 32 galões de álcool puro. O especialista em rum fará um relatório do que precisa ser ajustado. Rum aromatizado com cítricos e baunilha. Estamos de volta à Victoria, bem a tempo para o Festival Anual de Craiole, que apresenta todos os aspectos da cultura craiole e seychellois. O festival será encerrado com um desfile colorido nas ruas da capital. Várias escolas de dança participam. Embora as línguas oficiais do país sejam o inglês e o francês, o craiole é igualmente importante. É um pouco áspero.
O desfile terminará no centro da cidade, ao lado da Torre do Relógio. A música e as danças combinam várias influências herdadas de marinheiros, viajantes e até piratas que desembarcaram nestas costas e contribuíram para moldar a identidade cultural crioula local. Súbios é outro evento anual que atrai grandes multidões. Parece que todos se dirigem para a praia de Beauvalon. Há 20 anos, este importante festival do mundo marinho patrocina competições de foto e vídeo, regatas e concertos, tudo com o objetivo de educar e entreter os locais e visitantes. Várias ilhas, perto de Victoria, podem ser alcançadas rapidamente para escapar do baixo movimento da capital. A menor das duas é chamada Moyenne, com menos de 1 milha de comprimento. Está localizada entre a ilha Serre e a ilha Sainte, ilha N, e possui vegetação densa e luxuriante. É cercada por uma lagoa e, de forma bastante empolgante, tem uma população considerável de morcegos. É o arquétipo da ilha deserta, de Robinson Crusoe. As únicas pegadas na areia são as das tartarugas, que vêm para pôr seus ovos. A ilha Moyenne abriga uma espécie fascinante e ameaçada de extinção, a tartaruga de pente. Além dos caranguejos eremitas e das tartarugas, a ilha é ocupada por Brendan Grimshaw, um inglês que deixou o jornalismo para comprá-la. Dos anos 1960, ele dedicou energia para construir trilhas e restaurar espécies na ilha, que, antes de sua chegada, era mais conhecida por seus túmulos de piratas e fantasmas do que por sua vida selvagem restaurada. Olhando de Maré, a saio Ilha de Silhouette muitas vezes parece uma mancha azul escura contra as nuvens, mas em termos de área de superfície, é a terceira maior ilha do arquipélago. Seu nome não vem de seu contorno, mas do ministro das Finanças de Louis XV, Etienne de Silhouette. Sem estradas e sem veículos motorizados, esta ilha permanece praticamente intocável. Número de vilarejos, 5. População, 110. Ou mais quando você conta o pessoal do hotel. Uma coisa, no entanto, não muda. A beleza incomparável das praias. Com 63 milhões de anos, Silhouette é jovem em comparação com a ilha de Maré, que tem 765 milhões de anos. É um vestígio de um vulcão que uma vez se elevou a 10 mil pés de altitude. Quando explodiu, pode ter contribuído para a extinção em massa de inúmeras espécies, incluindo os dinossauros. De 1860 a 1960, a ilha foi propriedade privada da família Doba, construtores de veleiros, plantadores e criadores de gado. O hotel inaugurado foi projetado para emular as antigas mansões e dependências de Doba. A floresta virgem aqui é ainda mais densa e rica do que as florestas nas outras ilhas graníticas, simplesmente porque Silhouette recebe mais chuva do que elas. A vegetação permanece densa até o planalto da montanha do Monte Dalby, que culmina a uma altitude de 2.400 pés.
Nos anos 1960, o governo iniciou um programa de pecuária com vacas, porcos e galinhas que poderia ter colocado uma pressão séria no delicado equilíbrio ecológico. Hoje, a aldeia está crescendo e o habitat para espécies endêmicas está se expandindo. Pandanos, jaqueiras e inúmeras variedades de palmeiras estão em ascensão. A Apostoilha revela sua verdadeira natureza a partir de Pointe Rama. Aqui, a história geológica da ilha se lê como um livro de histórias. Uma linha costeira irregular foi esculpida pela lava derretida ao atingir a água. No topo do penhasco, um antigo cemitério enfrenta o oceano. As cruzes que adornam os túmulos dos primeiros habitantes parecem alinhar-se com o horizonte. O passado vulcânico da ilha é mais evidente no cabo, com suas rochas negras ásperas e escarpadas. A 27 milhas de Marre, em direção oposta a Prolim, está Ladik, uma das 3 principais joias de granito do arquipélago. É menor que Praula, com apenas 3 milhas de comprimento. Até muito recentemente, nunca tinha visto veículos motorizados. Para a alegria dos turistas, as carroças puxadas por bois não foram aposentadas, mas as bicicletas são o principal meio de transporte. Uma única estrada de terra serve apenas metade da ilha. Os primeiros colonos em Ladik chegaram contra a vontade. Eram prisioneiros, deportados da Ilha Bourbon, agora, Ilha Reunião. Eles tomaram o controle do navio que os levaria para a Índia e se estabeleceram aqui. Hoje, os 2.000 habitantes ganham a vida com o turismo. Até o peixeiro sai de bicicleta da vila de La Paz para fazer suas rondas. O Union State Park era originalmente uma plantação no século XVIII e algumas das operações continuam nesses edifícios da era colonial. O forno de coco ainda está em operação. Ele produz copra, coco seco, que depois gera óleo de coco. Então, a razão pela qual secamos é que se colocarmos o coco fresco diretamente no moinho, obteremos o leite, não o óleo. Essa é a principal razão pela qual o secamos. A energia para este moinho é aproveitada e tem 4 patas. Aparentemente, a velocidade é menos importante do que realizar o trabalho. São necessárias 2 horas de moagem e 77 libras de cobre para produzir cada balde de óleo de coco. Este antigo edifício é reminiscente das casas da era colonial. Hoje, é visto como um local ideal para filmar um filme. Videiras de baunilha adornam uma boa parte desta encantadora antiga propriedade. Estas vagens de baunilha ainda não amadureceram, mas uma vez que amadureçam, serão secas ao sol e acabarão por aromatizar sobremesas, chá ou rum. A baunilha, vagem de orquídea e a canela, casca de árvore. Ambos são cultivos trabalhosos. Um é destilado, o outro é moído. Existem 2 tipos de canela, canela vermelha e canela branca. O molho d'Argent Arno magnetiza os visitantes no instante em que desembarcam.
É uma lagoa arenosa com uma grande dispersão de rochas de granito que tem 650 milhões de anos. Essas impressionantes rochas marcam o início de uma série de praias arenosas que tornaram Ledeck famosa. Saindo da Union State para voltar à cidade, você passará por algumas sepulturas que contam pedaços da história da ilha. Este era o cemitério da família Mellon. Começou há muito tempo, nos anos 1800. De todas as ilhas Seychelles, Ledeck tem o maior número de blocos de granito. Você pode encontrá-los em todas as praias aqui. Com Praulas perto, Ledeck mostrou despreocupação com medidas de preservação histórica. Perdeu muitas de suas casas antigas. Elas são difíceis de manter e são construídas sobre palafitas e quase inteiramente de madeira. Hoje, elas são trocadas por casas com telhados de zinco. Na costa sudeste, praias de Grand Anse são mais selvagens. Faixas de areia largas, cercadas por árvores filau. Cerca de 5 milhas ao norte de Crownmere, há uma ilha de Junco. 185 acres são geridos pela Sociedade de Conservação da ilha. A única presença humana é a equipe de pesquisa da Fundação de Conservação, e eles são bastante discretos. Estima-se que 1 milhão de pássaros venham para botar seus ovos aqui, na época de acasalamento. 20 espécies de aves marinhas e terrestres estão presentes. Algumas são raras, como o pica-pau cantor e o pombo azul. Os 30 réis são o grupo mais numeroso e barulhento a aproveitar este paraíso, onde não há gatos, nem ratos, nem hotéis. Equipes de pesquisa científica se revezam. A ilha não é acessível durante a temporada de postura de ovos, pois é também a época do ano em que ventos fortes surgem e tornam a navegação perigosa. Às vezes você encontra coisinhas esfareladas. Os coqueiros foram plantados pela primeira vez em 1756. Eles rapidamente tomaram conta da ilha. Mas o esplendor botânico da ilha é muito maior do que se espera. As gardênias de Wright só são encontradas na Ilha Áride. A flor perfumada também é chamada de oicitron. Áride também é um paraíso para lagartos. Pode bem ter a maior densidade populacional de lagartos do mundo. Os lagartos são abundantes. A ilha pertence à família Cadbury desde 1973. Este lugar intocado recebe no máximo 2.000 visitantes por ano. "60 milhas ao norte daqui, há um planalto de coral. É a Ilha Dennis, uma joia na vasta extensão do oceano. A pista de pouso é curta e requer total atenção do piloto devido aos ventos frequentemente contrários e à aproximação sobre a água. A ilha pertence à família Mason desde 1996. Embora este seja um destino de resort de hotel isolado, nos últimos 15 anos, os proprietários têm dado ênfase à conservação da natureza. A floresta exuberante abriga inimaginável de pássaros, tornando esta ilha verdadeiramente única. E ainda assim, essas praias imaculadas estão sofrendo. O tsunami de 2004, que devastou grande parte do sudeste da Ásia,
causou danos extensos às praias e corais aqui. Além desse desastre, há as mudanças nas correntes oceânicas causadas pelo El Niño. James Chang Tavi trabalha para a Green Island Foundation. Ele é responsável por todo o programa de reabilitação da ilha. Estamos perdendo grandes quantidades de areia. Enquanto a areia está se movendo para as águas mais profundas do oceano, em algumas áreas estamos ganhando um pouco de areia, mas provavelmente não será suficiente para que a areia seja deslocada de volta à sua situação original. Este objetivo de minimizar a pegada humana no meio ambiente é justificado em termos de custo e segurança biológica. James e sua equipe passaram muitos meses longos livrando a ilha de ratos destrutivos para proteger as aves endêmicas durante a temporada de postura de ovos. Barcos não são mais permitidos na costa, até que tenham sido verificados quanto a pragas. A água é uma mercadoria preciosa aqui. Embora haja uma nascente subterrânea, a água da chuva também deve ser armazenada para atender às necessidades aqui. Embora a Ilha Dennis seja um refúgio para pássaros, uma espécie teve que ser erradicada para proteger as espécies endêmicas. É o minerador comum, predatório. O programa foi realizado ao longo de vários meses. Originários da Ásia, os mineradores robustos e adaptáveis atacam ovos e filhotes e prejudicam ecossistemas sensíveis. O estereótipo de um paraíso tropical situado entre coqueiros não corresponde à realidade. Eles nem sequer pertencem ao estoque de espécies nativas das Seychelles. Eles foram importados para a agricultura de copra e agora foram reduzidos a um nível razoável para dar espaço às espécies de plantas nativas. James supervisiona o programa mais ambicioso na ilha Leduc, trazendo de volta o papa-moscas do paraíso negro. Desde que começamos a remover os abrigos de minas, agora observamos que as aves endêmicas estão se propagando bastante bem. Vimos que novos filhotes, novas aves estão aparecendo e a população, de acordo com a contagem recente, está crescendo ligeiramente. O mascote da ilha é Toby, tartaruga desajeitada de 110 anos e 300 quilos. Esses animais são herbívoros e acredita-se que possam viver além dos 150 anos. As tartarugas das Seychelles estão entre as maiores do mundo, perdendo apenas para as espécies das Ilhas Galápagos. A atividade humana agora está limitada a 10% da área da ilha. O restante deve ser deixado para a natureza assumir. A vila abriga todos que trabalham na ilha, seja na fazenda, nas plantações ou nos projetos ambientais. O farol foi construído em 1910 para alertar os navios com destino à Austrália a desviar dos recifes de coral. Hoje, o farol é um monumento histórico. Sempre há algo novo acontecendo na fazenda. Galinha, codorna, peru e pato acabam na mesa do restaurante aqui e também nas mesas em Mahe. A produção de ovos pode ser alta. Às vezes, o excesso de produção é enviado em paletes para outras ilhas.
Do outro lado da fazenda, os suínos se alimentam de amêndoas de coco. Isso, por sua vez, produz carne de porco, de sabor adocicado. Poucos porcos têm a chance de viver sob as árvores de coco e são mimados com tanta atenção. Algumas cabeças de gado fornecem leite e carne. Vegetais e ervas crescem nas estufas, que também produzem plantas endêmicas para o projeto ambiental de consolidar e restaurar a linha costeira danificada. Nossa viagem pelas Seychelles termina aqui. A beleza lendária deste grupo de ilhas é realçada pela gentileza e charme da cultura crioula. Como todos os viajantes que tiveram a sorte de ver de perto o tesouro dessas ilhas, partimos sonhadores e encantados. Visão amarga um tom mais escuro e profundo do agridoce.